Quando eu tinha 19 anos, eu comecei minha função como assistente de TI numa empresa de manufatura. Ou seja, não era uma empresa de TI, mas eu trabalhava com TI. Nós tínhamos dois problemas que nós víamos como problemas que nós queríamos resolver, porque nós éramos constantemente chamados no último minuto de algum projeto. Então, entrava algum projeto, por exemplo, simples, de criação de um novo setor, uma nova área da empresa que precisaria de 5, 6, 10, 15, 20 computadores novos, com licenciamento, com configuração, toda a infraestrutura de cabeamento ou rede sem fio, e era nos informado apenas há algumas semanas do suposto dia da abertura daquele setor. Então isso era uma coisa que acontecia constantemente, até em escalas menores, como por exemplo fazer uma mudança de layout de uma sala como se fosse algo super simples de se fazer, como se não houvesse outras pessoas a serem contratadas, terceiros e todos esses processos relativamente chatos de setores de infraestrutura. E a gente queria mudar esse cenário, a gente queria que as pessoas olhassem para o nosso setor de TI como um setor estratégico que pudesse contar com esse setor para tomar suas decisões e não apenas para serem chamados na hora que o fogo está pegando, porque sim, se resolve incidente, mas a gente também tem que olhar para a parte de requisição e para a parte de mudança e projeto. Isso é meio óbvio para todo mundo. E alguns problemas que a gente tinha era, primeiro deles, obviamente, que nós tínhamos uma equipe relativamente enxuta. Nós trabalhávamos com 2 funcionários, 2 pessoas no setor de suporte TI, ou seja, responsáveis pela infraestrutura, pelo sistema, a gente não desenvolvia nada internamente, era tudo externamente, mas nós éramos responsáveis então pela infraestrutura, por manter o sistema e todos os contratos com fornecedores, e a gente também era responsável pelo suporte técnico, tanto de rede, de telefonia, de sistema, de infraestrutura. Então a gente tinha que fazer toda essa gestão interna e, quando necessário, a gente contratava fornecedores para fazer implementações. Ou quando fugia do nosso escopo de habilidades. Nesse sentido, a gente precisava sempre do fornecedor, o que gera também necessidade de controlar prazos, controlar necessidades, controlar escopos, orçamento, que era uma coisa bastante complicada de se fazer. E o outro problema era, nós éramos em 2, e a empresa era uma empresa que provavelmente muitas empresas têm esse mesmo perfil, mas que tinha o perfil de não contratar ou de não ter pessoas muito jovens em posições estratégicas da empresa, em posições que eram consideradas de alto valor para a empresa. Mesmo que não houvesse uma descrição específica, a gente não percebia pessoas jovens. E acho que o mais velho do setor, não era eu, tinha aí uns 22, 23 anos durante essa época, e nós éramos responsáveis por um setor de TI de uma empresa que vendia para mais de 1 milhão, 2 milhões de reais ao dia para o mundo inteiro, e trabalhava aí com mais ou menos umas 150, 180 pessoas, com aproximadamente 90 a 100 computadores, dispositivos móveis, servidores, juntando todos os ativos dessa empresa. Então era um ambiente complexo e nós sentíamos algumas coisas que a gente não conseguia justificar. E teve algumas coisas que a gente teve que fazer para que mudasse esse cenário. Como eu disse no início, a gente tinha a ideia de que a gente precisava fazer com que o setor nos entendesse, as outras empresas, as outras partes da empresa nos entendessem, nos vissem não apenas como um setor de custo, um setor que gera custo, porque ainda é assim, mas nos era colocada a imagem de que é um setor que, pela gerência, a gente era visto como um setor que gerava custo. Era sempre um computador novo, era sempre um sistema novo, uma licença nova, um cabo novo para se colocar, quando na verdade esse custo não era a TI que gerava, era o negócio. E a gente não conseguia fazer a demonstração de tudo aquilo sendo também algo como parte da estratégia da empresa. E com algumas ações, dentre elas as que eu vim falar aqui sobre marketing do suporte, a gente passou de um setor que era visto como um setor gerador de custo, com hardware legado, com coisas que não funcionam, e chamados apenas em última hora para fazer partes importantes dos projetos da empresa,
em um setor que faz parte da estratégia da empresa. Eu sei que após a minha saída, inclusive, esse setor passou a fazer parte de um produto da manufatura, ser responsável por um produto de tecnologia que a manufatura entregava junto com seus equipamentos que vendia. Então, dá para se dizer que um pouco dessa estratégia funcionou. Eu vim falar um pouquinho sobre ela aqui neste vídeo. Uma das primeiras coisas que a gente fez, a gente começou a medir o que sentíamos. O que eu quero dizer com medir o que sentíamos? Medir o que sentíamos era basicamente dizer, olha só, a gente está sobrecarregado, o hardware é legado e a gente precisa de investimento e contratação de gente. Era uma das primeiras coisas que precisávamos. Só que era só um sentimento, a gente externalizava aquilo como um sentimento, o que não fazia com que a gerência em si olhasse para a gente com olhos de ok, realmente talvez eles estejam certos, mas eu quero ver números. Então, gostando ou não gostando, as empresas elas precisam tomar decisões baseadas em números. E uma das primeiras ações que a gente fez neste sentido foi justamente, deixa eu pegar aqui o textinho, foi justamente implementar uma central de atendimento, uma central de service desk, vamos dizer assim. Que foi, obviamente, vocês já sabem da minha história, foi o GLPI na época, porque a gente precisava de uma ferramenta, não tínhamos, obviamente, o investimento que poderia ser feito em uma ferramenta proprietária, o que sou muito grato, inclusive, porque eu conheci o mundo open source devido a isso. Implementamos o GLPI. A partir da implementação do GLPI, a gente começou a conseguir organizar os processos do setor. Então a gente organizou os processos de atendimento. A gente deixou de esquecer chamado, a gente deixou de não lembrar de atender alguém, a gente deixou de, por exemplo, gastar com... Deixa eu botar mais pro cantinho aqui. Gastar com coisas desnecessárias. A gente passou a ter um mapeamento de quais equipamentos estavam na rede, qual equipamento que estava dando mais problema. Tudo isso através da medição daquilo tudo que a gente sentia. E a partir do momento que a gente conseguiu medir tudo aquilo que a gente sentia, a gente começou a conseguir fazer perguntas. Porque tudo que a gente olhava como, ok, a gente sentia que a gente estava sobrecarregado, a gente sentia que a gente tinha hardware legado, a gente sentia que a gente tinha equipamentos que ficavam fora do ar por muito tempo ou que geravam prejuízo, a gente precisava também conseguir entender como que a outra ponta se sentia, os nossos clientes. Então nós tínhamos usuários internos de várias filiais e a gente precisava entender como que eles se sentiam em relação ao suporte de TI, para a gente conseguir, inclusive, encontrar outros lugares para melhorar. Então a gente começou a medir o que os clientes sentiam. E como que a gente fez isso? Bom, vocês já devem imaginar, né? A gente ativou pesquisa de satisfação lá do GLPI, pesquisa de satisfação. Ela é meio quantitativa e ela tinha um perfil de ser para aí mais ou menos 60% dos chamados. Por que eu falo 60%? Porque eu não gosto de pesquisa de satisfação que é para todo chamado, porque se torna chato e a pessoa deixa de responder. E a mesma coisa para plano de comunicação, que eu posso falar talvez num outro vídeo, que é a parte de mandar notificação para o teu usuário. Mas a pesquisa de satisfação, eu penso que até 60% dos chamados atendidos, abrindo pesquisas de satisfação, é um bom número. Talvez seja até relativamente alto. Então eu posso dizer que para cada 10 chamados abertos, 10 chamados fechados, 6 pesquisas de satisfação eram enviadas. A gente tinha uma taxa de resposta de aproximadamente 20 a 25%, porque a gente tentava estimular as pessoas a responder através dos resultados que a gente entregava mais para frente, que eu vou falar. Então, no início, sim, a gente teve uma baixíssima taxa de respostas, mas o que não gerou em nós nenhum tipo de frustração no sentido de, poxa, as pessoas tinham que responder mais. Não, a gente continuava estimulando as pessoas a responder, ia lá pela mãozinha, vem cá, tudo bem, vocês gostariam de responder a pesquisa de satisfação? A gente está tentando fazer melhorias no setor de suporte para entregar melhores ferramentas para vocês, então seria de grande valia que vocês respondessem. Então a gente conseguiu ter
uma taxa de resposta de 20 a 30% dentro dos 60% dos chamados fechados que eram enviados pesquisas de satisfação. Então, se a gente tinha 1.000 chamados no mês, a gente tinha aproximadamente aí 10% de 600, seria aí mais ou menos umas 60, é isso? Eu não estou errado de conta, mas tinha aí mais ou menos 20% de 600 respostas, no caso de 600 perguntas sendo respondidas. E também começamos a fazer, depois mais para frente, o que foi que gerou também essa demanda, uma pesquisa de satisfação qualitativa. Então nós tínhamos perguntas relacionadas eram pesquisas de satisfação um pouco mais, com perguntas mais abertas, que deixava para o usuário deixar as suas impressões sobre algum projeto novo, sobre algum serviço específico, sobre a qualidade daquele serviço, como ele percebia aquele serviço e onde ele achava que o setor dele precisava, que o setor de suporte precisava de fato mexer. Então não era relacionado a um chamado específico, mas era assim como um todo. Então, todos os semestres nós montávamos essa pesquisa de satisfação de forma personalizada para aquele semestre, baseado nos projetos que a gente tinha naquele semestre, ou que a gente sabia que os setores tinham no semestre, para a gente ter depois um pacote de respostas para fazer um estudo e montar a terceira e última ação que nós tínhamos naquela época, que eu acredito que ainda seja bastante importante. Nós comunicávamos o que era sentido. Então, o que a gente fazia? Poxa, imaginemos que tivemos um projeto de implementação de um novo link de internet. Esse novo link de internet tinha o objetivo de ser contratado para melhorar a velocidade da internet da empresa. Ou a gente fez uma segunda contratação de um link de internet para que a gente tivesse um failover, né? Assim, um dos links caísse, o outro continuasse trabalhando para que não houvesse mais falhas de faturamento, acesso a e-mail que passou a ser colocado na nuvem. Ou, digamos que a gente tivesse criado um novo canal de atendimento que fosse mais rápido ou que fosse mais personalizado, um chatbot novo ou uma ferramenta de inteligência artificial. Nós fazíamos uma espécie de um jornalzinho semestral, onde colocávamos os principais projetos que o suporte participou ou propôs, colocávamos respostas baseadas, obviamente, nas pesquisas, ou textos baseados nas pesquisas, demonstrando quais seriam as próximas ações para os próximos meses para tentar atender algumas das demandas que nós víamos nessas pesquisas de satisfação. As partes quantitativas a gente colocava como gráficos mesmo, da avaliação das próprias pessoas, vendo quanto elas estavam percebendo as ações do suporte de TI como positivas para o negócio. Ou seja, nós estávamos fazendo marketing do suporte. A gente estava fazendo tudo aquilo que a gente vê empresas fazendo, mostrando que elas são boas, no que elas são boas, onde elas melhoraram, quais foram as ações que elas fizeram, quais são os objetivos dela, a gente fazia internamente para os nossos outros setores. E isso fez com que a percepção das pessoas dentro da empresa fosse de, poxa, esses caras são organizados, esses caras estão engajados em fazer um melhor negócio. Esses caras estão engajados em tentar resolver os nossos problemas. E isso fez com que o setor de TI deixasse de ser apenas um setor de custo, porque obviamente ele continua gerando custo, porque é um setor que precisa se atualizar constantemente, mas passou a ser um setor com o qual, ou pelo qual, as pessoas de outros departamentos da empresa, de diversos tipos de frente, seja comercial, seja de desenvolvimento de produto, lembra, uma manufatura, pudessem chegar para a TI e dissessem, cara, eu estou com um projeto assim, eu preciso de ajuda de tecnologia, me ajuda a encontrar um fornecedor, me ajuda a encontrar uma solução, será que a gente não tem algo já pronto? Vocês podem gerenciar isso? Então, o fato de a gente começar a fazer marketing do setor de suporte e TI fez com que aquele setor dos guris da TI, da informática, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, passasse a ser um setor de estratégia de tecnologia para a empresa. Então,
Eu sei que até hoje esse setor é um setor que cresceu ainda mais dentro da empresa e ele é responsável por produtos que a empresa vende. Ele não é mais só um setor de suporte às outras áreas, ele passa a ser também um setor quase que faz parte do core da empresa. Então a empresa não é mais só manufatura, ela também é uma empresa de tecnologia. E se é uma empresa de tecnologia, precisa do setor de tecnologia. Mas esse setor de tecnologia não caiu de paraquedas no core da empresa. Ele se atualizou constantemente, ele se promoveu constantemente, ele buscou o seu espaço através das ações e a partir daí passou a ser parte integrante das estratégias da empresa. Então me conta aí que tipo de marketing tu tá fazendo na tua empresa para mostrar que o teu setor de suporte realmente entrega ou está engajado a fazer com que o negócio venda mais e não simplesmente ter sempre o equipamento mais novo, a última linguagem de programação ou o último software do momento. O que tu tá fazendo para que o teu setor de suporte seja bem visto dentro da tua própria empresa?